TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite a todos. Iniciamos agora o programa Janela do Céu, onde sempre você encontra testemunhos e relatos das experiências de todas as pessoas que puderam ver o agir do Senhor, o poder de Deus, transformando as suas vidas. E como diz lá no livro de João, capítulo 15, versículo 16, que não fostes vós que me escolhestes, mas eu que escolhi a vós outros, para que vades e deis fruto. Assim o Senhor, Ele nos chama muitas vezes sem nós nem imaginarmos que Ele tem esse plano, esse propósito com as nossas vidas, e Ele nos traz para o seu reino, para o reino da luz. E depois que nós estamos aqui, nós vemos o quão grato nós precisamos ser e como o Senhor realmente faz esse milagre nas nossas vidas de nos fazer uma nova criatura. Então, convido a todos para nós iniciarmos esse momento, que já está aqui, né, a nossa irmã que vai compartilhar conosco, no livro de Jeremias, capítulo 17, e o versículo 7, que diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então, quando nós colocamos a nossa esperança no nosso Senhor, no nosso Salvador, nós vamos ser benditos, né? Onde quer que nós venhamos estar, o Senhor vai estar conosco, porque Ele é o nosso amparo, o nosso ajudador. E hoje está conosco aqui a nossa irmã Rúbia Lemertz, da cidade de Portão, Rio Grande do Sul. Ela é esposa do presbítero da igreja local da cidade e que vai contar a sua experiência com o Senhor, né? Todos nós temos um chamado, um momento onde nós vemos Deus nos trazendo para perto dele. E Deus sabe, né, como traz cada um, e hoje nós queremos saber um pouquinho da irmã Rúbia, como que foi na vida dela. Tudo bem, Rúbia? Tudo bom, Elisama? Tudo bem. Então nós queremos saber como que Deus te resgatou e como era a tua vida, né, naquele momento que estava acontecendo, que Deus te trouxe para perto dele. Amém. Então, eu e o Júnior, assim, quando nós casamos, nós dois, a gente viemos de uma família cristã, né? Eu desde sempre católica, mas não praticante, né? E ele luterano, também não praticante. E aí nós casamos na igreja dele, né? Da família dele, na luterana. Mas continuamos assim fora, né? Totalmente desviados. E sabe que muitas vezes, a gente sempre lembra disso, que muitas vezes o Senhor usou pessoas assim para falar dele para nós, né? Nós tínhamos amigos, e especialmente um casal de amigos assim que o Senhor usava muito para falar de Deus para nós e para falar de Cristo, e nós éramos assim, sabe quando tu tá assim machucado, né? De uma vida toda assim, e tu não enxerga mudança na vida das pessoas, e então tu acredita que aquilo não surte efeito, não vai fazer um efeito, não vai trazer uma mudança para tua vida, né? A gente fica incrédulo, né, achando que nada vai funcionar. Exatamente assim. E aí por isso a gente não queria saber. E também nós tínhamos assim muito orgulho, sabe? A gente acreditava assim que a gente sabia de tudo, que a gente não precisava de ajuda de ninguém, e que não precisava ter um Senhor, né, para nos dizer como fazer. E então por isso nós éramos assim, até muitas vezes fomos grosseiros, né, com esses amigos nossos que o Senhor usava, porque a gente realmente não queria saber. E aí foram vários nãos. Foram muitos nãos. E aí então até assim o Senhor começou a trabalhar. Teve que trabalhar, né? Tem aquele ditado, né? Que se não é por amor, é por dor, né? E o Senhor trabalhou muito forte na nossa vida, e nós chegamos, assim, numa posição boa, digamos assim, né? Financeira, e o Senhor nos deu uma loja grande, bonita, e enfim, né? Outras coisas também.
E aí chegou um momento que começou assim a dar errado, né? Tudo aquilo que a gente imaginava assim que sempre dava certo, que via que dava certo, daqui a pouco começou a dar tudo errado. E nós tínhamos na época 2 carros, nós tivemos que vender um carro para pagar dívidas. O outro nosso carro foi recolhido por falta de pagamento, porque nós chegamos num ponto assim que a gente não conseguia mais, né? A nossa loja faliu. Enfim, nós perdemos tudo, né? Só não perdemos, o Senhor, por misericórdia de Deus, assim, a nossa casa, né? Que nós tínhamos. E nessa época o Pedro já era nascido, nosso filho mais velho, que hoje tem 9 anos. Ele tinha 1 ano e pouco. E eu estava grávida do Murilo. E aí chegou assim um momento que a gente tava com muita vergonha, porque a nossa cidade é uma cidade pequena, então todo mundo se conhece, né? Todo mundo conhecia a mim, conhecia ele e ficou sabendo que a gente tinha falido, que tinha acontecido tudo aquilo. Aí eu estava desempregada, grávida, né? E o Júnior também ficou desempregado. E chegou um momento que nós não tínhamos mais de onde tirar, né, o nosso suprimento diário. E nós ficamos literalmente dependendo do favor dos outros, assim, dos estranhos, né, ou da família. E isso para nós, assim, foi muito horrível, porque nós tínhamos muito orgulho, né? A gente tinha orgulho de dizer assim, eu não preciso da ajuda de ninguém, eu posso, né? E aí ali Deus estava assim moendo nós, literalmente. E nesse momento então veio um convite de um tio meu que mora no Pará. Ele trabalha com extração de pedras preciosas lá. E esse tio a gente via assim que estava numa condição muito boa, né, financeira, né, que era o que a gente olhava, né, para nós esse era se estivesse bem financeiramente, então ali estava a felicidade, né? E aí nós resolvemos, por vergonha de estar morando ali onde todo mundo via a nossa situação, nós resolvemos então ir embora para lá. E nós fomos primeiro para conhecer. Chegando lá, nós nos deparamos assim com uma realidade muito ruim, sabe? Onde tinha assim muito dinheiro, mas só tinha aquilo. Só tinha dinheiro, só tinha bens materiais. E a gente viu que família não tinha valor, né? Que a união entre a família não tinha valor, que os valores eram outros realmente, né? E Deus mostrou que não era pra gente ficar ali, né? E até então a gente não estava no Senhor, né? A gente não queria saber. E aí a gente voltou, né? Voltamos para Portão e disse, não, vamos ficar na nossa cidade, porque não é pra gente ficar aqui, né? E quando a gente chegou em casa, acho que deu assim uns 2 dias, eu acordei num dia de manhã, acho que foi num sábado, se eu não me engano, e o Júnior também. E quando eu cheguei na sala, eu disse para ele assim, Deus falou comigo. E Deus tinha realmente falado comigo. E ele disse comigo também, eu preciso falar contigo. Então Deus tinha falado com nós dois na mesma noite, que a gente precisava dele, que a gente precisava, que não tinha mais outra saída. E nesse dia então, nós lembramos daquele casal de amigos que muitas vezes tinha vindo falar com a gente. E principalmente porque naquele casal de amigos a gente viu a mão do Senhor, a gente viu assim a transformação que Deus tinha feito na vida deles, sabe? Porque, de novo, né? Muitas pessoas estão na igreja e estão no Senhor, mas a gente não vê, né? A gente não vê Cristo na vida delas. E ali a gente viu, daí a gente lembrou de, né, exatamente assim como eles eram, o que eles faziam e como eles eram hoje, e o que eles faziam, né? E aí a gente procurou eles naquele dia e a gente disse para eles assim, a gente precisa beber da mesma água que vocês estão bebendo, porque a gente vê que a gente está vendo e a gente já viu o quanto Deus transformou vocês e a gente precisa também dessa transformação, né? E, enfim, daí no outro dia a gente foi num culto com eles e
aprove assim a Deus, eu creio que nós não ficássemos lá, né, naquele lugar, mas Deus usou um outro vaso, né, da Igreja do Senhor Jesus Cristo para falar com a gente no outro dia, né? Eu lembro que nós estávamos, inclusive foi bem perto dessa data de hoje, né, porque foi dia 5 de novembro, eu lembro, e nós estávamos voltando para casa nessa noite e o tio do Júnior ligou para ele e disse: o teu primo tá por aqui, tá na região, né? O Eduardo, na época, se eu não me engano, eles moravam em Brasília. E ele quer fazer uma visita para vocês amanhã. E aí ali a gente já viu assim de novo a mão de Deus, né? Agindo na nossa vida, porque tudo isso para nós era muito diferente, era muito maravilhoso, né? As coisas estavam acontecendo assim pela primeira vez, sem a nossa interferência, sabe? E então no outro dia o Eduardo foi na nossa casa, eu lembro, era uma segunda-feira, e eu lembro que a gente ficou conversando desde cedo, assim, acho que até umas 2 horas da tarde, né? Precisava, né? Falar, colocar o coração pra fora. Amém. E aí foi que ele indicou, assim, para nós, na época, né, não tinha igreja em Portão, e ele indicou a igreja de São Leopoldo, né? E ali começou a nossa caminhada, então, com Deus, né? Com o Senhor. E logo a gente começou a frequentar, a gente se jogou, né? No Senhor, porque realmente a gente não tinha outra saída, né? E a gente começou a congregar direto, na época tinha os cultos na quarta e tinha nos domingos, e logo a gente ficou bem engajado e começou a participar da escolinha, enfim, né, de várias atividades assim da igreja. E logo depois, assim, alguns meses, eu não lembro bem, mas eu acho que poucos meses depois o Júnior já se batizou. Eu acho que 1 mês depois, bem pouco mesmo. E eu levei um pouquinho mais de tempo, né, porque eu dizia, eu não tô preparada, mas enfim, me batizei. E no outro dia, depois do batismo, eu fiquei de repouso, porque eu estava grávida já de 8 meses e um pouquinho. E aí no outro dia eu fiquei de repouso. E eu vejo que ali o Senhor já colocou a mão, assim, porque eu vejo como um livramento. O Senhor já estava preparando todo um livramento daquilo que estava por vir, né? Que você não sabia, mas Deus sabia, né? Amém. Bem assim. Eu não fazia ideia, né? Rúbia, naquele momento que você encontrou o Senhor, a gente vem do mundo cheio de ideias, né, do que é uma igreja. Agora eu vou levar uma Bíblia debaixo do braço, né? Como você falou antes, assim, a confiança que a gente tem como homem natural, né? A razão de confiar no dinheiro, nas posses, no material, né? O que mudou hoje, né? Naquele momento que você viu que Deus estava te dando outra oportunidade de ver coisas diferentes, né? De dar valor para outras coisas. Como foi que Deus mexeu isso nesse aspecto no teu coração? Então, eu inclusive hoje a gente estava vindo para cá e a gente vinha falando assim um pouco sobre, né, de como é maravilhoso quando a gente olha para trás e vê a mudança que Deus já fez na nossa vida, né? Porque só isso assim já dá assim, já tem um motivo para agradecer todos os dias, né? E eu sempre fui assim uma pessoa, sempre quis mais, sabe? Nada me satisfazia. E eu sempre queria uma casa melhor, aí quando eu conseguia algo assim eu queria outra, e queria alguma coisa para dentro de casa, e quando eu conseguia eu queria algo melhor, porque aquilo já não me satisfazia mais. E depois que a gente veio para o Senhor começou a transformar essas vontades dentro de nós, de mim, né, tanto em mim quanto no Júnior, e eu vejo assim em mim. Eu acho maravilhoso isso, porque isso sempre foi muito forte na minha vida, né? Esse querer, esse ter, né? De coisas novas, de coisas melhores. E aquilo assim de querer mostrar para os outros que tu tem, sabe? Eu tinha muito isso em mim. E
E hoje, assim, eu vejo que o quanto Deus já me transformou, porque eu não sinto mais falta, né? Claro, a gente tem coisas que a gente precisa, né? Para nossa vida, assim, para subsistência. Mas eu consigo ter, assim, uma paz dentro de mim que, se eu tiver, tá bom, né? Eu agradeço a Deus, que bom, né? Mas se eu não tiver ou se eu não ganhar, também tá bom, sabe? Aquela ansiedade, né? Não tá ligado com o nosso com o bem-estar, né? Mas que Deus, aquilo que realmente a gente tem necessidade, Deus supre, Deus protege, Deus traz o amor dele e não deixa faltar, e a gente tem aquela satisfação interna, né, diariamente. Bem assim. Mas é uma transformação diária, né? É aos pouquinhos, né? Deus não chegou assim e derrubou tudo por terra, né? A minha maneira de viver e de ser, né? Foi aquela coisa assim, sem... Ele não impõe, né? Não se dá conta quando vê assim, meu Deus, olha só, eu era assim, agora, né, sou assim, faço assim, né, diferente. Então isso que é maravilhoso com o Senhor, né? Não tem regras, não tem imposição, não, é tu e Deus vai te transformando. Tem uma opressão de Deus, né, que a gente tem que ser de determinado. Aos poucos Deus vai mudando, e isso que é a obra do Espírito dentro de nós, né? Se torna leve, que é por amor, né, não para aquela opressão em cima dos nossos corações, né? Mas nós vamos fazer um breve intervalo, nós já voltamos. Aguarde que nós temos ainda mais coisas aqui que a irmã Rúbia com certeza tem para nos relatar, que vai nos edificar. Fique conosco. Janela do Céu.